Bom dia, nono ano. E aí, vamos lá para a nossa terça-feira? Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui à apostila de língua inglesa, né? Hoje nós temos inglês, tá? Na aula passada nós demos início ao assunto de política, certo? Falamos um pouquinho sobre o vocabulary relacionado às occupations, né? Que envolvem aí a política, ali na página 19, certo? Aqui na página 20 nós temos um textinho que fala um pouquinho como o governo funciona, ok? How the government works. O que nós vamos fazer? A prof não vai estar lendo com vocês esse texto, tá? Porque, de certa forma, ele é um texto que seria mais produtivo se nós trabalhássemos com ele presencialmente, tá? Ele teria que ser trabalhado, essas palavras que estão em negrito, a gente faria um diagrama com elas, para justamente colocar, né, numa sequência, como ficaria a ordem dessas palavras dentro de um diagrama, para ver qual é a posição de cada uma dentro do governo, né? Com o presidente, com a Câmara de Deputados, com o Senado, as assembleias, né, e tudo mais. Então, eu vou pedir para que vocês deem uma olhada nesse texto, procurem essas palavras-chave que estão destacadas aqui no texto, tá? Eu acho que esse ano é um ano político, a gente não sabe ainda, mas tudo indica que haverá eleição, né, apesar de tudo. Ainda a gente não tem uma posição definida sobre isso, mas como eu falei na aula passada, vocês já estão começando a chegar numa fase que precisam se inteirar e conhecer e saber um pouquinho mais sobre política, né? E então a gente vai partir lá para a página 21, certo? Hoje nossa aula 9 de língua inglesa e dentro ainda, lógico, desse assunto sobre politicians, certo? Aqui na nossa seção Connections, certo? Nós temos a questão 1 que diz o seguinte: Politicians are well known for some characteristics they were born with or have developed or deal with people and their duties. In your opinion, which are some qualities politicians usually show? Então, os políticos são bem conhecidos, né, por algumas características que eles nasceram, né, muitas pessoas nascem com algumas características de se comunicar bem em público, de gostar de trabalhar com pessoas, por exemplo. Tem pessoas que já nascem com isso, que gostam de trabalhar em órgãos públicos, que têm essa tendência, né? Ou que desenvolveram de lidar com pessoas e suas atribuições, certo? Na sua opinião, quais são algumas qualidades desses políticos que eles geralmente mostram, né? Então, na sua opinião, que características esses políticos mostram que você acha que são qualidades, né? Então, aqui nesse textinho 2, eles vão falar justamente sobre isso, tá? Então, eu achei esse texto um pouco mais relevante nós comentarmos do que o texto anterior. O texto anterior, ele é mais técnico, né? Ele fala um pouco mais da questão, assim, técnica da política, né? Quem faz o que dentro do governo. Então, aqui nós temos algumas dicas do quão importante essas características dos políticos ter, né? Por exemplo, carisma, né? O charisma, perdão. And discuss the following questions with a partner. Então, aqui nós temos aí duas questões para vocês refletirem. Então, nós temos aqui 5 qualities of charismatic people. 5 qualidades de pessoas carismáticas. Então, aqui, independentemente de ser político ou não, muitas vezes uma pessoa ela é carismática. Dentro da sua profissão, ela tem um
carisma especial que vem de dentro, certo? Então aqui, iniciando o texto, ele diz assim: synonyms for charisma are alluring, bewitching, captivating, fascinating, charming, enchanting, engaging, magnetic, and seductive. Here are 5 important qualities of a charismatic person. How many do you have? Então aqui são sinônimos de carisma, né? Alluring é uma coisa apaixonante, né? Você ter alluring é você ter uma coisa que apaixona as pessoas do nada. Você olha para aquela pessoa e fala: nossa, como essa pessoa, o jeito que ela fala, ela me encanta, né? Captivating, né? A pessoa é cativante. Fascinating, fascinante. Charming, a pessoa tem um charme especial. Enchanting, encantamento, encantadora. Engaging, ela consegue ter um senso de engajamento, né? Magnetismo e sedução. Então, quantas desses sinônimos, né, para carisma você tem? Olha só. Number 1, be self-confident. Então, você ser autoconfiante é gostar-se de si mesmo, like yourself, né? Então, você gostar-se de si mesmo é ser autoconfiante. Be comfortable with who you are. Estar confortável com quem você é. Isso é uma característica de quem tem carisma, certo? Você gostar de você, gostar de quem você é e estar confortável com o que você é. Number 2, tell great stories, né? Contar grandes histórias. Speak with conviction. Então, falar com convicção. Be tuned into humor. Estar sintonizado com o humor. Então, isso também é importante, a pessoa carismática, ela ter esse humor constante na vida dela. Ser uma pessoa carismática não necessariamente tem que ser uma pessoa extremamente séria, né? Ela pode, dentro dessa seriedade que ela tem que ter, obviamente, mas ela tem que ter aquele jogo de cintura para quebrar o clima, de brincadeira, de humor, certo? Body speak, né? A linguagem do corpo, ó. Be open and approachable. Approachable é você saber chegar, você saber se aproximar. Então, existem públicos e públicos, né? Então, como você se aproximar de um determinado público? Então, você ter essa linguagem corporal. When you smile, be authentic, né? Quando você sorri, seja autêntico. If your smile is not in your eyes, people will know you are faking it. Então, se você sorrir, se o seu sorriso não está nos seus olhos, as pessoas saberão que você está falsificando ele, que não é um sorriso verdadeiro. Você sorri só com a boca e não com os olhos, as pessoas percebem isso, né? Number 4, make the conversation about the other person, né? Faça a conversação sobre a outra pessoa, né? Let the world revolve around the person you are talking to. Não fale só sobre si mesmo. Então, deixe que o mundo, né, revolva aí ao redor da pessoa que você está conversando. Então, quer dizer, a pessoa que tem carisma, ela não fala de si próprio, ela conversa com as pessoas, envolvendo essas pessoas na conversa e fazendo com que elas também se tornem parte, né, desse momento. Be a good listener, né? Então, number 5, seja um bom ouvinte. Listen with interest. Então, ouça com interesse. Sempre que você parar para ouvir alguém, esteja realmente ali ouvindo, né?
Pay attention, engage, be empathetic. Então, preste atenção, se engaje daquele assunto, seja empático, certo? Então, isso tudo são características relacionadas com uma pessoa carismática. Quais dessas você acha que você tem? Né? Nem sempre a gente consegue ter todas essas características, mas algumas delas, pelo menos, a gente tem, né? E como a própria questão 1 diz, muitas vezes as pessoas nascem com algumas características, aquilo é dela, né? A pessoa não sabe explicar por que ela é daquele jeito, por que ela cativa as pessoas de forma tão facilmente, mas tem coisas que a gente consegue desenvolver ao longo do tempo, né? Se você quer realmente seguir uma determinada carreira, principalmente política, você tem que ter essa empatia com as pessoas, né? Senão você não atinge, você não chega até as pessoas. Então aqui a letra A pergunta para vocês o seguinte: Who is the most charismatic person you know? Are you charismatic? Charismatic? Difícil de falar essa palavra, né? Então, quem é a pessoa mais carismática que você conhece? E você é carismático? E aí? Me contem, tá? Me mandem lá no direct, no privado. Quem é a pessoa mais carismática que você conhece? Né? E você é carismático? Letter B. Which of the 5 tips do you already follow? Which ones would you like to try? Então, qual das 5 dicas você já segue? Ou seja, você já tenta fazer, você já tenta seguir, olha, ser autoconfiante, contar grandes histórias, né, usando do humor, ter uma linguagem corporal, manter uma conversa, né, sobre a outra pessoa, ou ser um bom ouvinte. Então, qual dessas 5 dicas aí você já segue? E qual você gostaria de tentar? Tá? Me contem lá também no privado, quero saber isso aí de vocês, tá? Bom, a prof já deixou programado aqui para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá? Que é o first conditional, ok? O first conditional, students, a prof vai ficar de pé aqui um pouquinho, certo? Ele é formado por 2 sentenças, ok? First, por quê? Porque existe o second conditional, tá? Então, a gente vai pela sequência, né? Então, primeiro condicional, tá? Ele é formado por 2 sentenças. Essas sentenças são orações condicionais, tá? O que a gente conhece em inglês como if clauses, tá? Essas frases, elas indicam possibilidades ou prováveis ações futuras. Então, são coisas prováveis, possíveis de acontecer, certo? Então, eu coloquei um exemplo bem basiquinho, tá? Para vocês entenderem aqui, ó. Primeiramente, ó, a frase conditional, ela vai estar acompanhada do if. Tá? O que é esse if, students? É o se, tá? If you study hard, you will pass the year. Então, se você estudar duro, você passará de ano, certo? Então, eu tenho aqui uma condição para que você passe de ano. Concorda comigo? Essa condição é possível de acontecer? Lógico, né? Nós estamos recém no 2º bimestre. Então, tem muitas possibilidades para ela acontecer, ok? Então, vejam bem que nesse first conditional, nós temos 2 tempos verbais envolvidos, certo? Quando a gente fala aqui, ó, que nós temos 2 sentenças envolvidas, tá? Obviamente, nós vamos ter 2 tempos verbais envolvidos, tá?
Na frase, na sentença do if, nós vamos ter quem? Simple present, ok? Na sentença que indicaria a consequência da minha condição, eu terei o simple future. Simple future, nós já estudamos, né? É will, ok? Will com o verbo na forma base, tá? Will pass, will go, will play, certo? Sempre que o verbo que acompanha o will sempre está na forma base, correto? O verbo no simple present terá aquelas alterações de simple present. Por exemplo, se eu tivesse she aqui no lugar de you, o que aconteceria com o study? Eu teria que trocar o y por is. Então, eu teria que fazer essa conjugação aí do verbo. If she studies hard, she will pass the year. Certo? Vamos trocar aqui para vocês visualizar isso aqui, ó. Então, se eu tenho she aqui, o que vai acontecer com o study? Eu tenho que fazer a conjugação do presente, né? Que é acrescentar o IES. Aqui, no caso do will, muda alguma coisa? Não, né? Aqui no caso do will, não muda, ok? Por quê? Porque o will, ele é invariável. Então, she will, you will, we will, sempre vai ser da mesma forma, tá? E o verbo que o acompanha também permanece sempre na forma base, tá? E se aqui for uma frase negativa? A mesma regra de simple present, certo? A mesma regra de simple present. Qual que é o auxiliar de simple present? Do e does, certo? Então, if you don't study, ok? Então, se é you, é don't. Se é she, doesn't. If she doesn't study hard, she won't pass the year. Então, a forma negativa de will é will not. Will not, na forma abreviada, fica como won't. Ok? Posso usar o will not? Pode, certo? Mas vocês têm que saber que existe essa forma abreviada aqui, que é bastante usada tanto na linguagem oral, como também na linguagem escrita aqui, tá? Então, se é uma frase negativa, eu usaria won't, ok? Então, aqui, pegando aqui o nosso conteúdo na apostila, nós temos aqui uma frase que apareceu lá no texto, né? Que diz assim, ó, if your smile is not in your eyes, people will know you are faking it. Então, nós temos aqui um exemplo de frase no first conditional, né? Nós temos ali o is, que está no simple present, né, do verbo be, e nós temos o will know, que está no futuro simples, certo? Então, nós vamos assinalar com um X as afirmações corretas sobre first conditional. We use first conditional when. Primeiro, when we think about a condition and its result or consequence. Sim. Quando nós pensamos sobre uma condição e seu resultado ou consequência. Sim. Então, a primeira, ok. Segunda, we talk about probable real situations. Sim. Quando nós falamos sobre situações prováveis ou reais. Sim, também. We talk about the past. Não, nós não estamos falando sobre o passado, muito pelo contrário, nós estamos falando sobre o futuro. We talk about possibilities. Sim, nós estamos falando sobre possibilidades, certo? Então, nós temos aí a primeira, a segunda e a quarta alternativa
que são as corretas com relação ao uso de first conditional, tá? Aqui embaixo nós temos a explicaçãozinha básica que a prof colocou aqui em português para vocês, né? Que no first conditional a condição, ou seja, a frase que é acompanhada de if, ela vai estar no presente, tá? E o resultado dessa frase vai estar no futuro, que é a segunda frase, ok? E ali ele dá mais alguns exemplos, tá? Essas frases, elas podem estar invertidas? Podem, mas com o mesmo uso. Por exemplo, eu poderia dizer she will pass the year if she studies hard. Eu só vou inverter a ordem, mas o if she studies hard vai continuar sendo o mesmo e o she will pass the year o mesmo. Eu só mudo a ordem, certo? Muito bem. Passando aqui para a página 22, nós temos já alguns exercícios, tá? Para nós treinarmos, né, o que nós já aprendemos. Eu vou fazer com vocês o 1 e o 2 e já vou deixar o 3 para vocês fazerem aí, para ver se vocês realmente entenderam. Então, olha lá, número 1. Match the columns to create sentences. Então, aqui nós temos a primeira parte da sentença e vocês têm que relacionar com a segunda. If you think of charismatic people, se você pensa em uma pessoa carismática, então eu já tenho a frase do if, eu não posso selecionar uma outra frase que tenha if do lado de lá. Então, olha só, a segunda frase e a última eu já elimino, certo? You will interact better with others. You will have to read a lot about him or her. Celebrities and politicians will come to your mind. Então, se você pensa é porque vai vir na sua mente, né? Então, essa alternativa é a mais indicada aqui, ó. If you think of charismatic people, celebrities and politicians will come to your mind. Então, letra A, relacionaremos com essa daí. Letra B, you will have to develop social skills. Aqui nós não começamos a frase com if. Então, quer dizer que eu vou ter que relacionar essa minha frase com uma frase de if. Você terá que desenvolver habilidades sociais. If you don't care about other people, se você não se importa com outras pessoas, ou if you want to become a politician. Então, letra B é a última alternativa, né? Você terá que desenvolver habilidades sociais se você quiser se tornar um político, né? Letra C. If you take drama classes, se você tiver aulas de drama, o que vai acontecer? You will interact better with others. Você interagirá melhor com os outros, né? Então, letra C, a primeira alternativa. Letra D. You won't be a good politician. Você não será um bom político if you don't care about other people. Se você não se importar com outras pessoas. Óbvio, né? Para ser político, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de lidar com pessoas, de estar perto de pessoas. E letra E. If you want to choose a candidate, you will have to read a lot about him or her. Então, se você quer escolher um candidato, você terá que ler muito sobre ele ou ela, tá? Então, a sequência ficou C, D de dado, E, A e B, ok? Gente, pelo tempo da nossa aula aí não ficar muito mais extensa, o número 2 e o número 3 eu vou deixar de tarefa para vocês,
tá? Hoje eu vou deixar só esses dois aqui, não vou passar o caderno de atividades, porque a aula já é amanhã, tá? Então amanhã a gente já vê esses dois exercícios, que aqui nesse 2 vocês vão ver em qual momento vocês vão completar com o verbo no presente e qual momento vocês vão completar com o verbo no futuro, ok? E a número 3, vocês vão ler a situação e vão escrever sentença no first conditional. Então, listen to others, ouvir os outros. Então, por exemplo, if I listen to others, se eu ouvir os outros, eu vou fazer novos amigos, eu vou ser uma pessoa mais paciente, né? Então, aí você vai tente criar frases aí, tá? Tentem, é o que a prof sempre fala, tentem fazer. Prof, eu consegui fazer só 2, ok, tá? Aí a gente corrige aqui e vê as sugestões que a apostila trouxe, tá? Quem não conseguir fazer todas, aí a gente passa aqui as sugestões que a apostila mandou, certo? Então, gente, até amanhã, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não entenderam, mandem um recadinho para mim, perguntas, tá? Estou à disposição, tá? E quem não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreva e deixe seu like lá, tá bom? Beijo para vocês!